bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. Episódio de hoje: globalização e questões culturais. Episódio de hoje: globalização e questões culturais. O que consumimos? Bueno, gente, voltando a falar sobre globalização e os processos dela, né? Hoje, como o título já diz, o título do episódio nos traz, a gente vai trabalhar as questões culturais e o que a gente consome no meio de tudo isso. A gente já falou sobre isso de maneira mais superficial, dando exemplos, em episódios anteriores. Então, a gente não vai estar aqui repetindo a mesma coisa. A gente vai estar abordando de uma maneira mais superficial alguns temas, adentrando um pouco mais em outros e nos referenciando aos vídeos, aos áudios, né, aos podcasts anteriores, ao material já produzido. Então, a gente vai abordar 3 temas nessa fala, tá? Que é a relação da hegemonização cultural e a globalização, também os padrões, a imposição de padrões culturais de consumo, e por último, mas não menos importante, né, a questão da globalização e as relações culturais de consumos e como a gente pode fazer uma nova globalização, trazer um novo olhar para isso, tá? Tudo isso já foi falado antes, tá? Em pequeno exemplo ali citado de uma maneira mais superficial ali, mas já foi falado anteriormente. A gente vai estar entrando um pouquinho mais nesses assuntos, tentando trabalhar nesses 3 eixos, tá? Então, e aí, pessoal? E aí, Guilherme? Então, acho que a gente pode começar a refletir, falar um pouquinho, né, sobre essa questão de homogeneização cultural, mas acho que trazendo um pouco do que a gente já estava falando sobre como a globalização, ela favoreceu certos processos, né? Acho que muito da questão das trocas culturais, né, da gente estar podendo ouvir uma música de outro lugar, sei lá, uma música do Japão, o K-pop, né, tá muito em alta agora, se deu por isso, né, e várias outras coisas, literatura, outras trocas culturais, cinema, enfim, várias outras coisas a gente tem acesso sem precisar ir até esses países, né, devido a essa questão, né, do que a gente vem falando agora sobre a globalização. Então, não tem uma necessidade de uma integração territorial, né, o que a gente fala, a gente não precisa estar indo para esses locais. Mas a gente tem que parar para pensar em como há uma imposição de certas culturas em cima da gente, né, e tem todo um mercado que especula por isso, para a gente consumir, para a gente gastar, enfim, e isso é uma questão global, né, são mercados globais que tentam atingir diversas culturas. Acho que a gente tem que pensar nisso e é isso que a gente vem trazendo nesse episódio. Eu acho que a gente não tem que levar enquanto algo bom ou ruim. Tipo, eu não vou deixar de consumir determinadas coisas. Eu ouço muita coisa que vem de fora. Eu e o Guilherme, a gente ouve, sei lá, várias bandas que vêm de fora. Ouve Pink Floyd. Enfim, vários materiais a gente consome. Filme, né? Uma coisa que a gente consome. E isso não é algo ruim. A gente não vai parar de consumir. Mas a gente tem que entender a importância, né? Como isso atinge o nosso cotidiano, como isso está presente diariamente, e entender esses processos, compreender isso. A gente pode pensar nas músicas, né, que surgem no TikTok, acho que é um exemplo para ser usado agora, que são músicas que tentam atingir mundialmente, né? O TikTok, ele explodiu a nível mundial, e são músicas que tentam justamente atender tipo, diversos países, né? Então, tem cantores que já estão fazendo isso, indústrias, né? Estão se aproveitando disso para atingir globalmente vários países com uma música só. Então, a gente está ouvindo a mesma música que, sei lá, o pessoal lá no Japão está ouvindo, ou em outro lugar está ouvindo. Então, a gente passa a consumir conteúdos parecidos, né? Coisas parecidas, estilos parecidos, música, marcas, a gente está, sei lá, na Nike, Adidas, são marcas que explodiram bastante, né, nesses últimos anos, que virou questão de estilo até, e acho que a gente pode trazer os e-boys, né, na nossa época eram os emos, a gente está mais velhinho.
É mesmo, é? Mas agora a gente vê muitos e-boys que estão aí, com um estilo que eu acho bacana. Mas a gente pode pensar em como um e-boy aqui no Brasil é um estilo, a mesma pessoa ela vai se vestir igual em outro país, sabe? Então ela vai consumir o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de marca de roupa. Então a gente tem que pensar sobre esse processo e sobre o mercado, em como é um mercado comprando esse estilo para vender isso, para a gente consumir. Acho que uma outra coisa é que essas questões, assim, acontece, acho que é um pouco da síndrome do cachorro vira-lata, que eu acho que o Guilherme vai estar falando um pouquinho depois melhor. Sai daqui, seu cachorro! Mas o que é essa síndrome do cachorro vira-lata, né? É de a gente achar que tudo que vem de fora é o melhor, é o mais estiloso, é o mais legal, e necessariamente não, a gente tem diversas coisas, a gente tem um cenário musical incrível, literário, cultural, cinema. Infelizmente, a gente teve um desmonte da Ancine aí, né, por parte do governo, com políticas públicas, mas a gente tem o Bacurau, acho que é um dos filmes que atingiu até outros países, né, mas é uma referência aí de como o nosso cinema ele é incrível também. Muitas vezes a gente não aproveita isso, a gente não valoriza isso, a gente não vê, em função dessas questões todas que eu venho falando, né. Então, acho que ocorre uma supervalorização do que vem de fora, né? Como se a nossa cultura ela não fosse boa bastante ou fosse inferior. E a gente tem que pensar em como se estabelece relações de poder com isso, né? É uma das coisas a serem pensadas. Então, temos mitologias, temos inúmeras coisas interessantes. Mas agora eu vou passar para o Guilherme, para a gente pensar um pouquinho dessa imposição cultural, assim, dessas relações de poder e como isso ocorre. Tá, eu só quero fazer um parênteses antes, gurizada, tá? Que o Pedro falou que a gente é da época dos emos. Eu não usava os cabelos curvados e não usava as calças coloridas do Restart. Eu só vou fazer essa defesa em minha parte, porque eu ainda acho que o E-Boys, esse que o Pedro falou, que eu não conhecia o termo, eu estava procurando agora para ver o que era isso. Eu achei que eles são mais bonitinhos, mais bem arrumadinhos que os emos. Os emos era meio porque esse cabelo era bucha. Mas, para além disso, vamos. Quando o Pedro fala ali do complexo do vira-lata, né, que é um termo que está muito presente no Brasil, que é um termo do Nelson Rodrigues, que é um escritor famoso brasileiro, um grande cronista, um romancista, né, um grande dramaturgo, e ele traz esse tema, esse termo aí, a gente pode empregar ele atemporal, nessa questão da imposição cultural. Por que a gente pode pensar isso? Porque culturalmente a gente tem que pensar o seguinte: há quem consome e há quem produz. A gente já falou isso antes. Então, que nós temos pessoas, como o Pedro falou, que comandam o mercado. Então, o mercado cultural, por exemplo, os Estados Unidos empregam muita força nisso. Música, cinema, padrões, sabe? Há uma mão de ferro aí impondo. Então, a gente pensa, passa pela nossa cabeça o quê? Que o que vem de fora é melhor. Mas isso também é um discurso reforçado internamente por grupos que pensam assim, que ditam costumes assim. Se para pensar, nós vamos falar da questão lá, que a gente falou, acho que no podcast anterior, dos grandes empresários, que reafirmam a desigualdade social porque lucram com ela e é vantajoso a ela. Há grupos que menosprezam o processo internacional porque a partir dessa independência cultural há uma emancipação a nível geopolítico, não é? Então a gente pode pensar em imposição cultural com um tema fácil de entender, que assim, é visceral o tema. Que é o quê? A catequização dos indígenas brasileiros. Tá? O europeu chega, no caso aqui o português no Brasil, e também o espanhol aqui na nossa região teve um papel importante, né, os jesuítas. Então eles chegam o quê? Matam e o que sobra eles catequizam. O que seria o processo de catequização? É um processo de imposição cultural. Cara, a partir de agora, teu Deus não vale nada, tá tudo errado, é tudo heresia, o que vale é o meu Deus. As tuas questões éticas e morais são bárbaras, não quero saber delas. A minha que é a certa, é evoluída, porque é pautada no que eu acredito. A tua relação social e com o meio, não. É um absurdo tu usar a erva mate, tá? Que não podia usar erva mate, era proibido. Que a gente toma chimarrão, é uma erva energética, uma erva do demônio. Naquele momento,
colonizatório, tá? Tu não pode andar com pouca roupa, no caso do Nordeste, né? A relação do corpo nu, que é uma relação muito diferente entre o europeu e o nativo brasileiro também, que há uma discrepância muito grande nisso. É pecado, não pode, vamos vestir todo mundo, sabe? Há uma relação de imposição muito forte. A partir de agora, o que vale é o que eu estou dizendo. Tinha um professor meu muito bom. Não sei se era muito bom, mas essa frase foi muito boa. Que ele dizia o seguinte: há duas maneiras de dominar um povo. A primeira é através da bala. Então tu mata, tu invade, tu atira. Spoiler, os portugueses fizeram isso no Brasil com os indígenas. E a segunda é através da educação. Opa, a catequização estava aí. Então tu quê? Tu impõe. Essa é uma maneira agressiva. Pode ser feito de outras formas? Claro que pode. Nós temos atualmente, na era das informações, essa bombardeio. Faltou o bombardeio. Nós temos um bombardeio de informação. É muito rápido. Uma produção muito grande. O que acontece aí? As mídias são controladas por grupos. E esses grupos têm interesse. Então, o que acontece? A internet, o TikTok, o que o Pedro falou, a televisão, eles nos bombardeiam com informações e isso afeta, tá? Por exemplo, a questão musical. Quem de vocês aí não se pegou cantarolando uma música que nunca cantarolaria ou estaria se não tivesse essa exposição maciça por parte da mídia? Posso dar um exemplo. Tem horror a Barões da Pisadinha. E eu tô tomando banho e tô cantarolando aquela porcaria. Sei a letra toda, porque eu me acordo de manhã, tá tocando no rádio. Meio-dia tá tocando de novo. De noite tá tocando. Tá em tudo que é lugar o troço. Né? Quando a gente estava falando da questão cultural brasileira, esse complexo de vira-lata, né, e que o Pedro falou das relações também ali do consumir, que só vai deixar de consumir o que é bom. Porra, Pink Floyd é fantástico. Né? Bob Dylan, Eric Clapton, nós temos... não é porque vem de fora que não é que a gente não tem que escutar, que não, a gente tem que ser bairrista, não é isso. Mas a gente tem que saber de onde vem e para onde vai. Porque se eles têm o Bob Dylan lá, nós temos o Chico Buarque aqui. Não estou querendo botar, tipo, comparar uma melhor coisa, não é isso. Mas estou dizendo que há uma qualidade na produção de letras. E que são diferentes porque são de realidades diferentes, há demandas diferentes. Isso que a gente quer dizer. Que a globalização não é um problema. E aí entramos no conceito daquele negócio lá da utopia de uma nova globalização, de um processo diferente. A gente tem que realçar nossas singularidades. Isso aí não é eu que estou dizendo, gente. É o Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, que trabalhou muito com esses conceitos. O que a gente diz? Não é o problema de se relacionar com o de fora, mas a gente tem que fazer o quê? Pombas, eu posso consumir o Pink Floyd, mas eu tenho que saber que eu tenho um processo cultural interno, que ele é relevante para a minha realidade. Né? Se a gente parar para pensar, vamos na questão regional no Brasil. Nós temos, vamos trazer a música de novo. Nós temos características musicais muito específicas, tá? Em locais diferentes do Brasil. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma música extremamente relacionada à vida campesina. Uma música que fala da lida com o animal no campo, uma música que fala na relação com o animal, no caso o cavalo, porque é uma característica cultural do gaúcho, essa relação com o tropeiro, com o pampa, sabe? Ela traz isso na música. E não é um problema. Se nós parar no Nordeste, nós vamos ter outra realidade. Fala da seca, fala da dificuldade de sobreviver, da miséria. Porque é uma realidade, uma conjuntura diferente. E nem por isso deixa de ser uma melhor que a outra, uma mais bonita que a outra, uma mais profunda que a outra. Não é isso. Elas são singulares. Cada uma serve a um propósito. Por isso que é importante a gente perceber a nossa diversidade cultural. O Brasil, como o Pedro falou, nós temos um cinema fantástico, com muita produção boa, gente. Que não é divulgado e não é apreciado. Musicalmente, nós temos músicas fantásticas, escritores, poetas. Gente, Pelotas. Vocês conhecem escritores peloteiros? Nós temos João Simões Lopes Neto. Já leram? É uma leitura fantástica, é difícil, é bonito. Musicalmente, nós temos o Cleito Clediano. Sabe? Cara, é uma miscelânea de estilos. Os caras misturaram música gaúcha com reggae, com pop, com rock. É uma bagunça. De uma maneira muito boa, por exemplo. Então a gente tem que pensar o quê? Nessa reafirmação cultural. A gente não pode ceder ao que vem de fora. Não que a gente não possa consumir, mas a gente tem que saber o que a gente consome, da onde vem e por que a gente consome. A gente tem que saber quem a gente é, da onde a gente veio
e para onde a gente vai. Essa é a questão cultural que a gente está trazendo, que a gente pode expressar isso na música, não é?